Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, no capítulo 17. E hoje nós vamos começar uma série que é a jornada no deserto. O povo saiu daquela escravidão e foram para o deserto. E o que aconteceu no deserto? Então nós vamos começar uma série de mensagens, tá bom? Capítulo 17, versículo 1. Vamos até o versículo 7. Nós vamos explorar esse texto aos poucos, tá bom? Pelas mensagens durante as semanas. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas. Está aqui o motivo da nossa série, tá bom? Segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então, contendendo o povo contra Moisés, o disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis contra mim? Por que tentais ao Senhor? Tenho por ali, o povo de sede estava de água. E o povo então murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e aos nossos, olha só, filhos e o nosso gado? Bacana, né? Escravo com gado. E clamou Moisés ao Senhor dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés: passa diante ao povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. E toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio. E vai. E eis que estarei diante ali sobre ti a rocha, sobre Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez conforme diz, diante dos olhos dos anciões de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O nosso tema de hoje é: o povo de Deus tinha motivos para se queixar de Deus? E trazendo para nós nos dias de hoje, nós temos motivo para nos queixarmos de Deus? Na semana passada nós falamos sobre a escravidão da humanidade, como eu estava falando. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 17, para a gente mostrar a referência que nós usamos. Onde nós mostramos, na verdade, onde a palavra de Deus, onde a Bíblia nos mostra sobre a grande Babilônia, usada para Satanás, para manter cativo todas as nações em todos os tempos. No versículo 1 diz assim: e veio um dos 7 anjos, que era testemunha, que andava sobre as igrejas, que aparece no capítulo 2, e tinha 7 taças, e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentado sobre muitas águas. As muitas águas representam as nações. Nós falamos sobre a sociedade de Caim, sobre a sociedade de Nimrod, sobre a sociedade que foi até o tempo de Noé. Falamos depois no tempo de Moisés, em que o povo era escravo. No versículo 5 do capítulo 17 nos apresenta, que essa grande prostituta é a grande Babilônia, mãe das nações, a falsa religião que você encontra no primeiro reinado lá em Babel e vai encontrar no último reinado dos homens aqui neste mundo, antes de Jesus voltar e reinar.
Nós usamos o texto semana passada, que está lá em Êxodo no capítulo 1, mas eu convido os irmãos a abrir em Êxodo no capítulo 12, para a gente já iniciarmos o nosso estudo, no versículo 41, porque o povo que entrou em Canaã, na verdade, a promessa feita para Abraão, para Isaac e para Jacó, o Jacó está lá, ele desce com seus filhos por causa da fome da terra, e aí eles se tornam, depois de um tempo da morte de José, dos filhos de Faraó, escravos do mundo, como todas as nações são escravas do diabo. Então, o Egito representa o mundo, e no versículo 40 diz assim de Êxodo no capítulo 12: e o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passado 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Ou seja, uma vez que Deus libertou o seu povo lá no Egito da escravidão, daquela prostituição que havia ali no Egito com os falsos deuses, Deus tem a mesma promessa para nós. Por isso, você abrindo a sua Bíblia e encontrando vários textos da palavra de Deus, a Bíblia diz que eles eram o quê? Escravos. Eles estavam sendo maltratados lá, então Deus vai livrar o seu povo, e o seu povo vai passar de cativo a ser livres. E aí vem o nosso tema de hoje. Temos motivo, o povo de Deus naquele tempo tinha motivo para se queixar de Deus? Olha, será que aquela vida tão sofrida de trabalhos forçados tinha acabado? E agora o povo de Deus teria alegria e prazer porque Deus tinha visitado o seu povo? Será que as queixas naquele tempo haviam se acabado e o povo já podia ter uma nova vida, como nós podemos ter uma nova vida em Jesus, uma nova criatura que somos? Pois bem, como é complicado a natureza humana. Deus fez tantos milagres, tantas maravilhas, mas o povo continuava como nós continuamos, com a nossa mente escrava no pecado, escravo com desejo das coisas deste mundo, servindo ainda a Satanás neste mundo. O povo estava em aflição. Você pode escolher para ler aí Atos no capítulo 7, versículo 34, ou você que já está em Êxodo, pode ir no capítulo 3 e versículo 7, mostrando a palavra de Deus de como essas pessoas estavam sofrendo lá no Egito, como eles eram escravos. A Bíblia diz que Deus nos chamou não para ser escravos, mas o seu povo para ser liberto, para servir o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque Deus, Ele sempre tem o melhor para quem? Para o seu povo. Mas olha só o que estava acontecendo no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Será que Deus não tem visto a aflição da igreja nesses tempos de pandemia, de Covid? Que está onde? No deserto. A igreja de Jesus Cristo está onde? No mundo. O que Jesus disse antes da sua partida para Deus? Pai, peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Olha a proteção de Deus para ver se Deus não tem o melhor para nós. Por isso, por que nós temos nos queixados? Continuação do versículo 7. E tendo ouvido o clamor dos filhos de Deus, por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores, portanto desci para os livrar da mão dos egípcios e fazê-los subir naquela terra. Para onde que Deus queria mandar o seu povo? Para uma terra boa, para uma terra larga, para uma terra que mana o quê? Leite e mel. Então olha só o que Deus tem para nós. O Egito, meus irmãos, aqui para o povo já é passado. A sua vida de pecados, quando você entregou para a sua vida para Jesus, já é passado. Mas isso não significa que a nossa vida não vai ter o quê? Lutas.
Porque o que tem na continuação do versículo 8 aí na sua Bíblia? Tem quem? Tem os cananeus na terra. Não significa que uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, que você não vai ter luta para criar os seus filhos, que você não vai ter luta e batalhas espirituais, que você não vai passar por problemas de saúde, problemas financeiros na sua vida. Mas o que nós encontramos aqui com o povo no deserto? De escravos a pessoas livres, reclamação, murmuração e contenda contra Deus. Olha só o que o homem é capaz de fazer. Deus tem o melhor para nós, mas o homem, ele olha com a sua mente ainda escravo. O nosso primeiro ponto hoje é: então havia motivos para as queixas no Jordão? Volta lá no capítulo 17 do livro de Êxodo, no versículo 1. Meus irmãos, a nossa jornada nesta vida é uma jornada de deserto, assim como o povo enfrentou aquela jornada. Jesus disse: olha, no mundo terei aflições, dificuldades. Não é porque a terra ela é larga, é uma terra boa, é uma terra em que você pode encontrar gozo, leite e mel, que você não precisa lutar para vencer. No versículo 1 diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, pelo mandamento do Senhor, segundo o mandamento do Senhor. Então nós temos jornadas aqui neste mundo. Quem disse que era fácil a jornada no deserto? Quem disse que seria fácil atravessar um deserto, enfrentar os inimigos, suportar as condições que tinha no êxodo, os animais? Se você vier aqui, por exemplo, para carpir esse campo aqui, se você ficar 2 horas, você não aguenta mais, de tanto calor que é aqui. Agora, você não está falando, nós não estamos falando que é fácil enfrentar um deserto, mas é muito mais fácil enfrentar um deserto e as condições que nós vamos falar com Deus, do que sem Deus. É melhor ter Deus e ser livre, Deus nos guiando, do que estar lá como escravos. O que eles tinham de direito? O que eles podiam reclamar da queixa para o chamado que Deus deu para eles? Você segura sempre em Êxodo, porque nós vamos voltar várias vezes. Em Números, no capítulo 33 e versículo 3... olha só o que a Bíblia nos diz, que o povo de Deus ele foi vitorioso sobre as nações. Números capítulo 33, nós vamos ler apenas 3 versículos, mas a Bíblia diz que eles passaram por 42 vitórias em lugares. Isso significa, assim como eles, como nós, que a nossa vida ela é feita de etapas. Cada etapa é vivida na nossa vida, de um lugar para o outro, numa condição, num crescimento, num papel. Seja você solteiro, seja você quando vai casar, seja você quando é filho, seja você quando é patrão, seja você quando é empregado, seja você quando está cuidando da sua casa. Então são várias etapas que eles passaram. Versículo 1. E estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. Estas são as suas jornadas, segundo as saídas. Partiram, pois, de Ramassés, no princípio, no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês. Ou seja, havia 2 cidades que era cativa do povo de Deus, Pitom e Ramassés. No dia 14, o que aconteceu? Eles estavam como escravos. No dia 15, eles saíram à noite e Deus libertou eles. Então Deus deu vitória para eles. Deus dá a vitória para nós. A nossa vida ela é feita de lutas. Nós não vamos ler todos os versículos do capítulo 33. Mas muitas são as passagens e muitos foram os lugares que eles passaram. Assim como é a nossa vida. A nossa vida nós vamos vivendo um dia de cada vez. E durante o nosso processo de vida aqui neste mundo, nós temos que o quê? Nos aperfeiçoar. Então aquele deserto era um lugar que Deus mandou o povo ir. Nós vamos falar isso na próxima mensagem, tá bom? Deus queria que eles fossem, Deus queria que eles passassem por aquilo que Deus fez eles passarem, e Deus tirou eles de lá, assim como vai nos tirar. Só que para ter vitória, meus irmãos, precisa o quê? Não ter pecado, precisa ter santidade, precisa ter aperfeiçoamento.
A nossa mente precisa ser livre do velho homem. Você voltando para Êxodo no capítulo 17, pode abrir a sua Bíblia aí. Voltando ao nosso texto e dando introdução, o que eles estão reclamando? Olha, eles estão reclamando, olha as queixas, que não há água para beber. Não tem água para beber. Não tem. Olha a queixa. Se você olhar, só virar a página no versículo 15, não tem água doce para beber. No capítulo 15 eles estão reclamando que as águas são o quê? Amargas. No capítulo 16, do que eles estão se queixando? Versículo 3, vamos à leitura. Êxodo capítulo 16 e versículo 3. Olha só o que eles vão se queixar. E os filhos de Israel disseram: que dará se tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até se fartar? Porque tendes trazido nós a este deserto para nos matarmos de fome e toda esta multidão. Olha aqui, o capítulo 15 não tem água doce, capítulo 16 não tem pão para comer, então Deus ele vai fazer o quê? Ele vai dar o maná, só que eles disseram que eles estão sentados aonde? Na carne, eles estão sentados perto das panelas de carne, não está aí no versículo 3, fartas. Você já viu um escravo nessa condição? Capítulo 17, o que eles estão, que nós encontramos aí? Não tem água para beber. Agora eu só queria olhar um detalhe, como que o homem tem coragem? Eu posso mentir para você, eu posso mentir para minha esposa, eu posso mentir para os meus filhos, eu posso mentir para o meu patrão. Agora, como é que o povo pode mentir para Deus? Eles estavam onde? Sentados do lado das panelas de carne. Números capítulo 11 e versículo 15, olha só mais uma vez o que eles falaram para Moisés, ou seja, para Deus. Depois, todas as queixas do capítulo 17, nós vamos ver num outro dia. Mas em Números, no capítulo 11, olha só o que eles acrescentaram a essa frase. Eu queria reparar com os irmãos, nesse capítulo e no versículo 5. Olha só o que eles vão dizer. O homem, ele pode mentir para o homem, mas ele não pode mentir para o Deus. Mas olha só a coragem que chega do homem a falar mentiras diante de Deus. Versículo 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos do quê? O que está escrito aí, Renan? De graça. Meus irmãos, a gente faz o que com esse no capítulo 1? Rasga? Quando eles eram escravos? O capítulo 3, que a Bíblia diz, que nós lemos versículos 7 e 8, que eles eram aflitos, Deus viu a sua dor. Rasga a palavra de Deus? É verdade o que eles estão dizendo aqui? Que eles comiam o quê? De graça. É verdade, meus irmãos? Versículo 6, olha só como o homem tem capaz de chegar diante da graça de Deus e dizer mentiras. Versículo 6, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma para comer, senão este, o que está escrito aí, irmão Luiz? Maná. Olha, só tem maná para comer. E as codornizes que Deus mandou? Irmãos, então nessa questão, se há queixas, por que eles não falam a verdade? Não é verdade? Versículo 1, o que está escrito aí na sua Bíblia? Você encontrou a palavra queixa? E queixaram-se do Senhor? Agora olha só, que triste que chega o homem. Às vezes, meus irmãos, nós não temos condições, às vezes, de ter uma bicicleta. Aí você, nas etapas da vida, você compra um carro usado, daqui a pouco seu coração não se satisfaz mais, você quer um carro novo. Aí você começa a murmurar, reclamar. Você não tem um emprego, Deus dá um emprego para você. Mas aí você começa a reclamar porque aquele não era emprego dos seus sonhos. Às vezes você reclama porque você chega no mercado, você não pode comprar uma vitela. Alguém já comeu vitela aqui?
Eu nunca comi vitela, né? Mas picanha não é nada perto da vitela, né? O que dizem aí, sei lá quantos milhares de reais para comprar uma vitela, né? Até que vem uma crise dessa, né, irmão Mário? E aí você reclama até do preço do ovo, né? Então você não reclama da carne de panela, né? Meu sogro que falava isso, né? Olha, eu não vou reclamar de comer ovo, porque pode ser que chegue um dia que nem isso tem para comer. Não é verdade? Agora, o que o povo está fazendo? O povo tem razão de se queixar com Deus? É verdadeiro? Vocês lembram quando os judeus discutiram com Jesus, dizendo, os nossos pais comeram o quê? Maná do deserto. Eles reclamaram que estava comendo maná no deserto. Aí Jesus disse, eu sou o pão da vida que desceu dos céus. Mais uma vez, o que fizeram? O povo, a nação de Israel naquele tempo de Jesus, se queixaram de Jesus e reclamaram. Então por 2 vezes eles não quiseram o maná. O maná do deserto, olha só como é que chega o homem, e o maná que é Jesus. Só tem maná? Não. Você, só Jesus? Não, nós temos por pai Abraão, nós temos a lei de Moisés, nós temos o profeta, e tudo isso, meus irmãos, foi aberto numa vala, e tudo iria para onde? Para o inferno. Se não é o capítulo 16, que o irmão Mário leu aqui, o versículo 10, em que Deus manda o seu santo, incorruptível, nos resgatar do inferno, estaríamos todos lá junto com essas pessoas. Então não há do que o homem se queixar. Para fechar esse assunto, olha só o capítulo 14 aí do povo reclamando, mentes escravas. Na verdade é que nós só queremos fazer o que nós queremos fazer, nós não queremos obedecer a Deus. Versículo 1 do capítulo 14 de Números. Então toda a congregação se levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite, o povo começou a chorar. Não só se queixaram, começou a chorar. O seu coração se entristeceu contra Deus. Olha só. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes dizia, quem dera se tivéssemos morrido na terra do Egito, quem dera se nós fôssemos escravos. Olha só o que eles estão falando. Quem dera se a gente trabalhasse naquele sol escaldante 12, 14, 16 horas por dia e no dia final, um dia, nós morrêssemos. Você acha que Moisés teria vivido tanto que ele viveu? Josué, Caleb, que entraram em Canaã, se tivesse lá na terra do Egito, quanto tempo durava um escravo? Comia carne, comia peixe, era assim que eles viviam. Então olha só as condições, a coragem na mente escrava do homem diante de Deus. Versículo 3, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa terra para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e crianças sejam presas, cair a espada. Meus irmãos, sabe por que Deus libertou eles de lá? Porque 430 anos eles foram escravos, até que chegou um ponto que eles não tinham direito de mais o quê? De constituir família. Lembra do capítulo 2, que chegou o tempo que Faraó mandou matar os meninos? O que o povo está falando aqui? Mentiras. Você e eu, não minta para Deus, confesse os seus pecados e fale a verdade. Era isso que o povo de Deus tinha que fazer, porque nós vamos ver que para você prosperar, você precisa guardar a palavra de Deus, você precisa cumprir os mandamentos sem se queixar com Deus. Versículo 34 do mesmo capítulo, Deus manda eles fazerem uma coisa, o que eles fazem? Eles fazem outra. Deus falou, vai e entra na terra. O que eles fizeram? Mandaram espias. Versículo 34, segundo o número de dias em que os espias a esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós a vossa iniquidade, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Olha, eles subiram lá e ficaram 40 dias espiando os inimigos. Quando saiu de lá, 10 pessoas dos espias disseram, não, olha, é o seguinte, dá para entrar lá não. Aquele povo vai matar nós ao fio da espada. Mas o que estava acontecendo com os escravos? Consegue perceber, meus irmãos, a mente limitante do homem? Nós fazemos o contrário do que Deus fala. Então não há motivos. Deus nos fez livre, meus irmãos. A nossa alma é livre. Pode ser que chegue um tempo que essas portas estejam abertas, as pessoas nos matem aqui dentro. É o que acontece lá na Arábia.
Não é assim nos países árabes? Mas nós temos a liberdade. O povo era liberto da escravidão do pecado. Então não tem motivos para queixa. Agora, por que nós, no nosso ato, por que nós não trocamos no nosso dia a dia a palavra queixa por oração? A palavra queixa por suplicar a graça de Deus. Por que nós não fazemos isso? Nós podemos separar alguns personagens da Bíblia. É claro que alguém pode dizer assim, mas eu me queixo, né? Essa semana nós pedimos um pedido de oração aí, que nós oramos, do seu Antônio. Eu não sei quantos anos ele já está enfermo, mas ele está com câncer, ele sente muitas dores na cabeça e nas costas. Então ele disse assim, eu prefiro a morte. Às vezes os crentes, ele não se queixa, mas não é no sentido de queixar como o povo aqui, que está se queixando, reclamando e murmurando de Deus. Então nós pegamos dois personagens que poderiam ter se queixado de Deus. Não vou nem pegar o Jó, meus irmãos. Quem que é o Jó, quem que é o Noé, quem que é o profeta Daniel, não é verdade? Que a Bíblia até separa essas vidas como fiéis que serviram a Deus. Mas olha só o José. Nós estamos estudando aqui nas quintas-feiras. O José por 2 vezes ele teve a sua capa roubada. Quando ele estava na casa do seu pai, foi a primeira vez, ele teve uns sonhos, em que aqueles sonhos que Deus mandou para ele, ele era o quê? O personagem principal. Mas os seus irmãos, por inveja dele, não aceitaram. O que fizeram? Roubaram a sua capa, tiraram a capa e jogou ele numa vala. Depois que ele foi vendido como escravo, que ele chegou no Egito, que ele estava servindo ao Potifar. Então olha só, ele estava na sua casa, ele tinha um presente muito bom do seu pai, que era uma capa colorida, ele era o filho querido, ele tinha o colo da mãe, ele tinha a sua cama, ele tinha a sua comida predileta. Não é assim, Vitor? O que você gosta de comer, Vitor? Não é assim? Você pede para a mãe faz no aniversário? Ele perdeu tudo isso. Alguém aqui aconteceu alguma coisa dessa com você, como aconteceu com ele? Do que José se queixa? Depois ele está servindo ao Senhor, está servindo ao seu senhor Potifar, está servindo, mais uma vez, o que acontece? A sua capa é roubada. A esposa de Potifar vem, rouba a capa dele e conta uma mentira, falando que ele assediou ela, sendo que era o inverso. Quando o homem tinha virado gerente, tinha um bom emprego, voltou a ter uma cama confortável, comia o que queria, descansava, o que aconteceu? Ele teve a sua capa novamente roubada. E ele se queixou de Deus. O que ele fala nas suas palavras para Deus? Quando ele tem um motivo que os seus irmãos estão ali na frente dele, o que ele fala? Capítulo 45 de Gênesis, versículo 5. Abra sua Bíblia lá, para ver se este não é um motivo de se queixar. Nós vamos falar da condição que Deus deu para o povo. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeceis. Ele está falando para os irmãos, que tirou tudo que ele tinha. O sonho que ele tinha, a liberdade que ele tinha, a sua capa, o amor pelo seu pai e pela sua mãe. Nunca mais José viu a sua mãe. Continuação. Nem vos pese os vossos olhos por haver me vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Ele se queixa? Não, ele diz, olha, Deus me trouxe para cá para guardar as vossas vidas. No capítulo 50, versículo 24, o que ele diz? E basicamente ele diz, olha, esse meu reino não é aqui. Versículo 24, e disse José aos seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos libertará, e vos fará subir desta terra, a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará o Senhor Deus, ó Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. O que ele disse como testemunho para aquele povo? A minha vida não está neste mundo, o meu reino não é aqui desse mundo. Eu fui governador deste mundo, mas não é aqui. Ele se queixa de Deus? Não. Você olha para a vida do Davi. O Davi está servindo o seu pai, servindo a Deus, e quando chega ao
um, Jessé, né? Tem um, né? Para os irmãos era o quê? Era um pastorzinho que estava no meio do campo, pulando para cima e para baixo, tocando uma harpa, cantando para Deus. Ele era desprezado. Aí o profeta foi lá, chamou ele, ungiu ele, pôs a mão nele, derramou o óleo, falou: ó, você vai ser rei. Passou um tempo, houve uma guerra, durante 40 dias, o Golias estava lá xingando o povo de Deus como tudo que era nome, ninguém se levantou. Ele foi lá, pegou as suas pedras no ribeiro, pegou o seu estilingue lá, a sua puia, como é que chama? A sua funda, obrigado, né? Obrigado, irmão. Pegou a sua funda, foi lá e matou o Golias. O que ele ganhou? Um ódio profundo de Saul. E aí o que ele fez? Ele teve que viver durante 7 a 9 anos de caverna em caverna fugindo. E o que você encontra? Você encontra ele se queixando de Deus na sua vida por aquilo que ele estava vivendo. Salmos capítulo 13. Lá onde o irmão Mário abriu a Bíblia, próximo dali, o que nós encontramos no livro de Salmo, versículo 1. Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esquecerá de mim o seu rosto? Até quando consultarei eu a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando exaltará sobre mim o meu inimigo? Parece uma queixa, mas não é uma queixa. Isso aqui é uma música que ele está falando para Deus. Versículo 4, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, os meus adversários não se alegraram e me viram vacilar. Mas eu confio na sua benignidade, na tua salvação, e se alegrará o meu coração. Cantarei o Senhor, portanto me tem feito bem. É um pedido de socorro de Davi, olha só, não imputando a Deus aquela culpa. Olha, o Senhor me ungiu e agora eu tenho que pular de caverna em caverna. Não, meus irmãos. Olha só o que é uma vida quando ela quer servir a Deus, quando a sua mente é liberta da escravidão do pecado, não há motivos. Meus irmãos, o nosso segundo item é que Deus deu todas as condições necessárias para eles vencerem lá no Egito. E Deus dá todas as condições necessárias para nós vencermos. Israel ficou 40 anos porque eles não creram. Era uma jornada de no máximo 3 meses. 50 dias eles subiram lá no Monte Horebe, no capítulo 29, nós vamos ler, se eu não me engano, de Deuteronômio. Subiu lá, Deus deu a lei, Deus deu a tábua, falou para o povo, era só pegar as coisas, juntar aí e sair. Vamos lá em Deuteronômio no capítulo 29, vamos adiantar esse texto aqui. E aí o que o povo fez? O povo tinha que obedecer ao Senhor e entrar na terra, mas o que eles fizeram? Mandaram espias, não creram na palavra de Deus, não creram naquilo que Deus estava dando para eles. Capítulo 29, versículo 1. E estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizera com os filhos de Israel, na terra de Moabe, além da aliança que fizeram com eles em Horebe. Olha só, Deus deu para ele as leis. Aí eu pergunto, faltou alguma coisa para esse povo sair da onde eles estavam e cumprir a sua jornada no deserto, que é a nossa série, de chegar lá e servir a Deus numa terra que é larga, numa terra boa e que mana leite e mel? Faltou alguma coisa? Versículo 5, leia aí na sua Bíblia juntamente comigo. 40 anos vos fizeram andar pelo deserto, não se envelheceu sobre vós as vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato nos pés. Faltou alguma condição para eles? Física, emocional, Deus abandonou eles. Deus abandonou os seus filhos aqui nessa terra. Você sabe quem que Deus abandonou? Uma pessoa, chamada Jesus Cristo naquela cruz, em que Jesus disse, né? Pai, Pai, por que me desamparaste? Pela maldição do nosso pecado. O povo de Deus, meus irmãos, tinham todas as condições. Versículo 6. Nunca faltou pão e nem água para beber, porque eles tinham o quê? Um Deus vivo, e nós temos um Deus vivo. Versículo 6. Pão não comestes e vinho a bebida forte não bebeste, para que soubesse que eu sou o Senhor o vosso Deus?
versículo 7 ao versículo 8. Vindo vós, pois, a este lugar, Sion, rei de Osbom, e Og, o rei de Bazã, nos saíram ao encontro a peleja, e nós os ferimos, e tomamos a sua terra e demos por herança aos Rubanitas e aos Gadistas, e a meia tribo de Manassés. Não está falando, Deus não guardou eles dos inimigos? Eles só foram atravessar na parte ocidental quando Moisés morreu e quando Josué abriu o rio Jordão. Mas eles já tinham entrado na parte de Canaã e do lado oriental, 2 tribos e meia já tinham tomado terra. Faltou alguma coisa para eles? O que falta para nós, meus irmãos? Como se faltasse pouco ainda, Deus colocou durante o dia uma nuvem de fogo para guiar, uma sombra para guiar o povo, e de noite colocou uma coluna de fogo. Faltou alguma coisa? Algum descanso? Olha só aquela nuvem guiando o povo. Quando a nuvem andava, o povo sabia que ele tinha que se levantar, levar o tabernáculo, levantar as suas tendas e ir. Meus irmãos, hoje nós temos o quê? A Bíblia, a sombra de Deus de descanso nas nossas mãos. Como não somente isso, da mesma forma em que Deus deu a coluna de fogo à noite para o povo no Egito, Deus nos deu o quê? O Espírito Santo. Há alguma condição para nós não servirmos a Deus? Há alguma condição para nós não vencermos os nossos desafios, as nossas batalhas? Será que não há? Ou será que toda vez que há um desafio, um problema, um enfrentamento, nós lançamos a mão do arado e olhamos para trás? É melhor servir o mundo, é melhor morrer no Egito. Olha só, meus irmãos, quantas mentiras. Em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 1 ao versículo 5, eu não vou ler, depois a gente passa esse texto numa outra mensagem, pelo tempo. A Bíblia diz que aquilo serviu para mostrar o que tinha dentro do coração deles. O que tem dentro do seu coração? O que tem dentro do meu coração? Eles se esqueceram das 10 pragas? Sim. Eles se esqueceram do mar aberto, do mar vermelho? Sim, eles se esqueceram. Eles se esqueceram do maná, das cordonizes, das águas para beber, da água doce, da sombra, da proteção dos inimigos? Será que nós se esquecemos da nossa saúde que Deus nos dá, dos nossos filhos, emprego, vida eterna com Cristo? Falta alguma condição para nós, para a nossa jornada, como nós estamos lendo lá em Êxodo no capítulo 17, versículo 1, falta alguma coisa para nós? Então, meus irmãos, há motivo para queixas na nossa jornada? Deus não dá as condições necessárias para nós vencermos a nossa jornada? Agora, por que Israel então não completou a sua jornada? Você já pensou se a nossa vida fosse um mar de rosas? Será que você estaria aqui essa noite? Você que está em casa ouvindo a mensagem, será que eu estaria aqui? Será que nós buscaríamos o Senhor se tudo fosse 1000 maravilhas? Será que nós estaríamos na casa de Deus? Em Romanos no capítulo 8 e versículo 28, abra lá. Já nós estamos terminando. Romanos capítulo 8 e versículo 28. Nós sabemos, as nossas crianças da escola dominical, os nossos jovens conhecem esse versículo até decorado. E diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam. Será que contribuem para o bem que é só coisas boas? Ou será que essa contribuição são coisas de dificuldade, atribulação, enfrentamento para nos aperfeiçoarmos como pessoas? Continuação do versículo: e bem sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você não sabe, fica sabendo, você tem uma jornada aqui neste mundo. E essa jornada é uma jornada de deserto, não é sombra e água fresca. Então, quando alguma coisa acontecer ruim na sua vida, não se queixe, glorifique a Deus. Porque Deus ele tem o melhor para você.
Porque Deus ele não quer te agradar. Deus ele quer te aperfeiçoar como pessoa. Números capítulo 33, várias etapas o povo de Deus viveu. Da mesma forma para nós nos aperfeiçoarmos. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, abra sua Bíblia. Vamos ao versículo 10, fazer a leitura. Meus irmãos, nós queremos ser José, tá? Agora nós não queremos ser José na primeira parte da vida dele. Nós queremos ser José quando o rei do Egito o chama de Zafenate-Paneia, né? O Salvador do mundo, né? Aquele que livra. Nós não queremos ser o escravo José. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Se você está vivendo isso, se você viveu ou você vai viver, preste atenção. Deus está com você nesse momento. E Ele quer que você viva isso. Continuação do versículo. Por amor de Cristo, porque quando estou fraco, estou o quê? Estou forte. Porque enquanto o homem confia no seu braço para fazer as coisas, ele se esquece de Deus. Quando ele viu um cacho de uva que 2 pessoas precisavam carregar, estava bom, mas quando eles viram um gigante, o que eles falaram? Somos fracos. Se angustiaram o coração. Olha só o que está escrito aqui, na angústia, nas injúrias. Nossos filhos vão morrer aqui. Não, os filhos de vocês não vão morrer. Eles vão morrer aonde? No mundo. Vão morrer no inferno. Vão morrer lá com o faraó que está matando os homens. Você quer matar a sua família espiritual? Continue aí no mundo, no Egito. Olha só, nós não queremos ser o Davi de caverna em caverna durante 7, 8 anos, 9 anos. Nós queremos ser o Davi aonde? No trono. Nós queremos ser o Davi no bem bom. Na cama boa, trazendo comida, bebida para nós, cantando uma música. Nós queremos servir a Deus assim, meus irmãos. Mas Davi serviu a Deus. Aonde que Davi mais faz salmos? É dentro de palácio ou é dentro de caverna? Aonde que você mais pode produzir para Deus? É no conforto da sua casa ou nas perseguições, nas injúrias, quando você se sente fraco, para que Deus possa te levantar e você sentir a mão de Deus? Todo mundo quer ser aquela pessoa que vai estar ou do lado direito ou do lado esquerdo de Jesus, aonde? No trono dos céus. Mas ninguém quer estar na cruz do lado direito, nem do lado esquerdo. Versículo 9, diz assim: e disse-me, a minha graça te basta. Meus irmãos, para o povo padecer fome, beber, não ter o que beber, mas Deus não deixou. Se não tivesse, olha a nuvem, sombra para o povo, olha a coluna de fogo. Meus irmãos, quando as nações subiam nos montes, quando Moisés subia nos montes, era assim que as nações conheciam, o Deus dos montes. O que é aquilo no céu? É o fogo, ó, aquele povo, aquele é o Deus daquele povo. Não tem condições? Olha só o que Paulo diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para Deus trabalhar com você, meus irmãos, vocês têm que ter o quê? Atribulações, nós temos que ter, porque como eu volto a dizer, se a nossa vida fosse um mar de rosas, ninguém aqui precisasse de nada, nós estaríamos aqui? Eu acho que não, meus irmãos. Deuteronômio no capítulo 8 e versículo 6, para nós terminarmos. Quando não há mais força no homem, quando o homem deixa de fazer o que quer e diz assim: não, agora eu vou fazer a vontade de Deus, eu não quero que meus filhos morram nesse deserto, então eu vou servir a Deus. Deuteronômio no capítulo 8, versículo 6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e para te temeres.
porque o Senhor Deus te põe numa terra boa, em terra de ribeiros de água, e fontes e de mananciais, e sai dos vales e das montanhas, terra de trigo, terra de cevada, terra de vide, terra de figueira, de romeira, terra de oliveira, de azeite, de mel. Meus irmãos, a gente olha para aquilo que nós não temos e deixamos de olhar para aquelas coisas que Deus nos dá. Tem gigante lá, não tem problema. Olha quanta coisa boa tem lá. É a batalha que nós precisamos enfrentar no nosso dia a dia, servir a Deus. Continuação do versículo: em terra em que comerás pão sem escassez, e nada te fartará dela. Nós estamos muitas vezes reclamando que estamos no deserto. Deus quer tirar o povo do deserto, e o povo quer fazer o quê? Voltar para o Egito, continuar no deserto. Olha só, versículo 14: se eleve o teu coração e te e se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da terra da escravidão. Olha só, versículo 13: está aumentando o teu gado? Vocês têm dinheiro sobrando? Tem riqueza? Tem saúde? Tem fartura? Versículo 14, o que aconteceu? Vocês se esqueceram do quê? De mim. Aí eu pergunto, meus irmãos, a culpa é de Deus? A culpa é de Deus porque eles ficaram 40 anos lá no deserto? A culpa é de Deus pela escravidão neste mundo, pela humanidade? É de Deus. Não fez o homem livre? Não fez os animais livres em abundância? O homem precisava de dinheiro? Não fez o homem com direito à vida? Mas nós preferimos o quê? A sociedade dos homens. Nós preferimos Caim, a sociedade de Caim e a sociedade de Nimrod, por causa das nossas escolhas. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nós precisamos, na verdade, confessar os nossos pecados, as nossas faltas, porque se Israel tivesse feito isso, eles não teriam ficado 40 anos no deserto. Temos motivo para nos queixarmos de Deus? De forma alguma. Amém.